Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geração G4, o podcast do G4, onde a gente convida alguns alunos, alguns membros da nossa comunidade para virem aqui compartilhar aprendizados, compartilhar insights, trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento para vocês. E hoje eu tô aqui com um cara fantástico, eu não tô conseguindo parar de rir, mas agora eu vou tentar me concentrar aqui para a gente bater um papo muito legal aqui, trazer informações para você, trazer conhecimento, mas é porque esse cara, ele é incrível mesmo, é um cara fantástico, virou um amigo aí, já estamos juntos aí na jornada entre ele ser aluno, membro do G4, há mais de 2 anos já, eu acho, né? E eu tô falando nada mais, nada menos do que o cara que deixou o nosso espaço de evento lindo, maravilhoso, cheio de painel de LED, cheio de efeito especial, né? Ele é o Bruno Marmo, ele que é sócio da The LED, junto com também nosso aluno, também membro, grande Richard Albanese. E hoje a gente tá aqui para bater um papo, falar um pouquinho dessa trajetória da The LED que tem se desenvolvido, tem crescido aí bastante. Mas antes de tudo, bem-vindo, meu querido amigo Bruno Marmo. Ele que é um cara incrível, o cara aí da musculação, da malhação. Tava me dando umas dicas aqui. Pra ficar fortão, né? Pra ficar fortão. Ano que vem vocês vão ver. Ano Sarado, que vem trincado. Trincadaço. Bom dia, Tony. E aí, Bruno? Muito obrigado aqui. Bem-vindo, prazer irmão. O meu estar aqui. Bom Prazer dia a todos. É uma honra aqui participar do Geração G4. E quando me convidaram, eu falei, putz, eu quero ir aí, eu quero dividir, eu quero trocar ideia com todos aqui. Pra gente, porque sempre que a gente conversa e fala um pouco da The LED, de como a gente vem evoluindo, a gente vai refletindo e vai tendo até insights para como ir para os próximos passos. Exato. Show de bola. Ô, Bruno, me conta um pouquinho, então. Vou chamar de Bruno é estranho, vou chamar você de Marmo. Pode chamar de Marmo, Tony, fica à vontade. Ô, Marmo, te contar. Antes de falar um pouquinho da The LED, você teve uma formação aí interessante, né? Você se formou como engenheiro, né? Engenharia Civil, pela Poli, e você fez um MBA na Singapura, né? Não é algo muito comum. Conta um pouquinho dessa história aí. O que é que você foi fazer? Como que você foi parar lá na Singapura? Por que você escolheu engenharia, né? E pelo que eu entendi, não seguiu, né, a área da engenharia. Não. Né? Conta um pouquinho aí. Boa. Eu, primeiramente, escolhi engenharia porque meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro. Eu falei, putz, vou seguir no mesmo ramo, gostava, sempre gostei muito da área de exatas. Falei, cara, eu tenho tudo a ver. Daí, resolvi prestar engenharia, prestei, passei na Poli. Assim que me formei na Poli, percebi já que eu não queria seguir no ramo de engenharia. Eu fui trabalhar na Cyrela, estava trabalhando na área de novos negócios da Cyrela. Então, estava na expansão nordeste da Cyrela. Depois fui para o Rio de Janeiro, também na área de incorporação. Voltei para São Paulo, para a CCP, que é a Cyrela Commercial Properties, que era muito mais na gestão de ativos da Cyrela. Quando minha esposa trabalhava na Unilever, ela recebeu uma oferta para ir para Singapura. A gente tinha acabado de se formar. Tava super bem, eu tava super bem, tava seguindo a carreira, tinha evoluído muito nesses anos. E ela recebeu essa oferta. Falou, putz, mas não rola, né? Eu falei, entrei no Google, pesquisei Singapura, ver o que tinha para fazer lá. Falei, bora! E foi assim que a gente foi para Singapura. Que ano foi isso? Foi em 2011. 2011. Agosto de 2011 a gente Então a Singapura já estava naquela pegada de se desenvolver. Já era um país super desenvolvido, né? Já tinha toda aquela área da marina, aquele prédio que todo mundo gosta, que tem a piscina no topo. Então já era um país super evoluído. E quando eu pesquisei, foi isso. Falei, putz, é um super país, vamos para cima, vamos conhecer. E eu acho que foi a melhor tomada de decisão, assim, para a pessoa, para nós como casal e para mim como conhecimento, sair do espaço comum, sair da minha zona de conforto. Eu estava super bem na Cyrela e falei, putz, vamos. E foi um super desafio. Eu cheguei lá, não podia trabalhar. Não podia? Porque eu não tinha visto de trabalho. E daí que eu comecei a falar, cacete, o que eu vou fazer? Daí comecei a ter ideias. Putz, eu vou ir para Bali, comprar móveis em Bali para mandar para o Brasil. Putz, é um mercado que eu acredito, acho super bonito os móveis de Bali. Tem um mercado grande no Brasil. Fui para Bali, passei uma semana em Bali, comecei a visitar um monte de artesãos, entender um pouco. Eu conversei com um cara que fazia isso, o cara falou, se você errar,
no tempo da madeira, se eu pegar uma madeira de 5 anos ao invés de uma de 7 anos, quando o seu container chegar no Brasil, já vai ter estufado tudo, você vai ter perdido tudo. Daí eu comecei a ver que era um pouco mais complexo do que eu imaginava. Entendi. Daí então a ideia de móveis de Bali foi por água. Entendi. E daí eu fui continuando pensando o que fazer. Numa dessas, assim, eu estava lá em Singapura, o Richard, que eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, a gente é amigo a longa data, ele estava indo para a China, porque ele tinha acabado de fundar a DeLED. Sim. Porque ele vem das FLC, a FLC estava se preparando para ser vendida. Uhum. Ele falou, o que eu vou fazer? Ele fundou a DeLED. E ele precisava ir para a China para buscar fornecedores para os painéis de LED. Daí, nessa viagem, ele falou, tô indo para a China. Eu falei, Richard, você se incomoda se eu for com você? Que legal. Daí eu fui para a China com ele. Então, isso em 2011. Sim. Daí eu fui para a China com ele, passei 10 dias com ele, a gente visitou, tipo, 40 fábricas. Ô, louco. Era Em todo 10 dia... dias? Cara, era todo dia várias fábricas, daí você começa a conhecer a cultura chinesa, começa a conhecer a comida, karaokês, de verdade. Faz parte da experiência como um todo. Você manda bem no karaokê? Eu mandei bem lá no último class, viu? Me destaquei com o Claudinho Bochecha. Foi bem. E daí daí o Richard falou, cara, você pegou o que eu preciso, você entendeu o conceito e os diferenciais do LED, você não quer começar a vir aqui para mim, fazer o procurement e me ajudar na inspeção da carga até mandar para o Brasil? Foi aí que foi o meu primeiro contato com a DeLED, isso então lá atrás, em 2011 mesmo. Interessante. E aí, você não quer contar, né, do reality show, né? Não. Tem uma história legal aqui do Marmo. Não tem muito insight, não, para vocês? Não, sempre tem insight. Sempre tem insight? Mas o Marmo participou de um reality show lá na Singapura, né? Conta pra gente essa história, Marmo. Foi coincidentemente, na história de Bali, eu tava em Bali na casa de um amigo e já tinha visto que aquele negócio não ia dar certo. Os móveis não ia dar certo. Daí um amigo brasileiro que estava em Singapura falou, vai ter uma seleção para um reality show amanhã no estádio de Singapura. Eu acho que, vamos lá participar. Eu falei, putz, na hora. Não tem nada melhor que fazer, né? Não tem nada que fazer, já não vai dar certo esse negócio. Peguei o avião, voltei para Singapura. A gente, de manhã, fomos para a seleção lá, como se fosse uma grande peneira. Tinha quase 2.000 pessoas, fila lá gigantesca. Mas você já sabia que era de futebol? Era de futebol, isso. Tá. E daí, mas vamos lá para entender. Chegou nós três brasileiros, com a camisa do Brasil, é lógico, né? Porque a gente já foi já intimida a maioria da Não, e com aquela cabeça, assim, já falou, um reality show de futebol tem que ter brasileiro, não tem como. Porque seleção penta, que vai ser ex agora. Aí sim. E daí a gente foi, daí a gente fez a preleção, passou pro segundo dia, que daí saiu de 1.700, 1.800 para 200 pessoas. Caramba. De 200 nós três passamos para a próxima fase, 70 pessoas, depois caiu para 30, e daí toda semana a gente treinava sexta, treinava sábado, domingo jogo, e daí os técnicos lá, era um técnico que tinha jogado já no Liverpool, e um técnico local lá de Singapura, eles falavam, you and you. You're out. Ia pra dentro dessa eliminação. E daí, a insight eu me dediquei bastante, eu falei, já que estou aqui, já que eu faço parte disso, eu não quero perder, e eu não queria perder, não ia aceitar perder. Então, corri atrás, e eu fui finalista, ganhei, fui um dos 15, que a ideia era formar um time de 15 jogadores, a gente formou um time de 15 jogadores, nisso a gente foi para a Austrália, foi fazer uns jogos assim com os times desses países, ali da região, daí ganhamos, daí o jogo final era no estádio em Singapura para 8.000 pessoas. Que legal. Lotada, todo mundo, Bruno Marmo. E eu sempre tive esse estilo mais brincalhão. Virou uma celebridade as pessoas, Singapura. Daí as criancinhas paravam na rua, pediam para tirar foto. Mentira, cara, que legal. Até que tive meu momento de fama, Tony. Que legal, cara, essa história é muito legal. Eu não sabia dos detalhes, bom saber. É bom. Insight que a gente tira na Singapura, então só tem perna de pau, é isso mesmo? Não era isso que eu queria falar, mas sim.
Tô brincando. Eu sei que você joga bem, eu sei que você manda bem. Bom... Mas lá eu jogava melhor do que o... Ah, sim, com certeza, com certeza. E palmeirense ainda por cima, né? Palmeiras Sempre. dando só alegrias pra nós. Então, daí de Singapura, daí quando acabou o reality show, eu tava fazendo essas viagens pro Richard, daí que eu decidi fazer um MBA, porque como a LED na época trabalhava... Você fez um MBA lá, na Singapura. Isso, como a The LED na época trabalhava com eventos, então geralmente a gente comprava e fazia as produções para, tipo, 500... Peraí, então você entrou junto com o Richard ainda em Singapura? Eu comecei a ajudá-lo em Singapura. Tá. Eu não era sócio na época. E daí a gente faz... Mas só que assim, o volume de compras e aquisições era menor, muito menor do que é hoje. Que claro. Hoje a gente... Então daí eu tinha tempo vago. Daí foi assim que eu decidi. Eu falei, como eu não posso trabalhar em Singapura, eu preciso fazer alguma coisa. Daí eu resolvi fazer um MBA. Daí estudei, fiz a prova, passei e fiz um MBA lá, que foi para mim uma experiência incrível. Tinham mais de 16 nacionalidades entre o meu batch lá e foi incrível. Mais do que de aprendizado, foi aprendizado de cultura. Sim. Cara, sem dúvida. Indiano, coreano, japonês, nepalense, sirilanco, de todas as nacionalidades. Eu fiz meu summer internship na Índia, então passei 1 mês e pouco em Mumbai. Legal. Foi outra pancada. Daí quando eu me formei no MBA, a Cirela me contratou de volta, me chamaram para eu voltar. Daí eu voltei para o Brasil, a Camila continuou lá. De lá ela foi para Nova York. Daí como a gente ficou quase 1 ano separado, eu fui para Nova York. E daí em Nova York começou de novo, do zero. Camila lá bem e eu tentando arrumar o que fazer. Daí eu tirei minha licença de corretor de imóveis em Nova York. Comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Complexo, difícil. Sim, imagina. Ainda mais sendo brasileiro, meu inglês era péssimo. Em relação, eles percebem e eles têm uma... são um pouco, não vou falar, mas eles são um pouco bem bairristas, vamos se dizer. Entendi. São muito bairristas. E daí, depois trabalhei ainda na Unilever, como se fosse um espaço de eventos lá, como vocês têm no G4, onde faz os eventos. Depois voltei, daí em 2018 o Richard, precisava ir para a China. Entendi. Para fazer a gente estava com um projeto, um consórcio para colocar painel em todas as pontes, desde a Marginal Pinheiros até a Marginal Tietê, e colocar painel de LED em todas as pontes, e esse painel de LED iam ajudar a bancar e manter as pontes com qualidade. E ele falou, Marmo, cara, preciso ir para a China, travei, não consigo ir, eu tô ferrado aqui, não vou conseguir ir, você consegue ir para mim? Eu saí de Nova York, fui para lá, visitei mais umas 15 fábricas lá que podiam se fornecer o produto que era muito específico. Sim. Daí, beleza. Daí, em julho, ele pediu... E eu em Nova York, fazendo minhas coisas, mas em julho ele falou, Marmo, consegue ir para Las Vegas para mim, que vai ter uma feira. E daí, nessa de Las Vegas, eu acho que foi a grande virada, assim, que eu achei... Conheci uma empresa lá que eu falei, cara, esses caras têm um produto diferenciado. Começamos a fazer negócio com eles. Aí a gente fez um OEM com eles, então a gente tinha exclusividade de fornecimento para todo o Brasil e América Latina dos produtos dele. E daí, final de 2018, eu voltei para o Brasil. Daí o Richard falou, Marmo, vem trabalhar comigo. Eu tinha experiência em mercado imobiliário. Eu falei, cara, vou voltar para a Cirela, para alguma incorporadora. Ele falou, não, só testa 1 mês aí. Esse 1 mês já fazem 4 anos. Daí, no processo, eu fiquei sócio dele. E a gente cresceu muito nesses 4 anos. Sim. Fui eu, né, Richard? Mas não, o mercado evoluiu muito. Então, um grande insight que a gente tira daqui. Contratem o Marmo. Traga o Marmo pro seu lado. Mas não, mas o mercado cresceu muito, a The-LED já estava muito preparada. O mercado de LED cresceu absurdamente. Isso. Mas a The-LED veio se preparando. E daí o grande diferencial, como trabalhou muito Vocês estavam prontos para essa mudança, né? Não existe sorte, né? A gente estava preparado para quando a oportunidade apareceu. Até porque né, o Richard começou lá em 2012, 2011, né? Por 2010, começou 2010, né? Pô, tava muito antes
né? Muito antes do boom. Exatamente. Daí foi quando a gente, em 2000... Eu não lembro de nada em 2010 com painel de Não, LED. eram shows. Então a era gente só fazia show. muito show. Porque o investimento era muito alto, né? Fazia turnê da Ivete, turnê da Cláudia, turnê do Entendi. Chitão, fazia um salão de automóveis, feiras, era muito mais nessa linha. Muito evento. Mas isso show, foi criando muito o quê? A gente foi aprendendo o que funcionava e não funcionava no painel de LED. Então, componentes, qualidade de fonte, de lâmpada. Então, isso, o Richard, cara, de verdade, acho que no mundo não tem alguém que conheça mais de painel de LED. Ele foi para a China uma vez, ele pedia para as fábricas, cara, agora testa com essa lâmpada, e testa com essa lâmpada, agora coloca essa lâmpada com esse IC. Então, ele criou um método de desenvolvimento próprio que fez com que os nossos produtos que a gente desenvolve hoje tenham a qualidade que tem. Por isso que a gente garante, a gente dá garantia e a gente confia muito no nosso produto. Sim. E esses últimos 4 anos, Marmo, o que é que você atribui mais esse crescimento? Além, obviamente, da maturidade do mercado, o preço, né? Barateou muito, né? O LED, né? Ficou mais acessível, né? Digamos assim. Mas em termos da DLED, em termos do negócio, o que é que você atribui? Em termos da DLED, eu acho que a gente se estruturou... Primeiro, em 2018, a gente fechou... No final de 2018, a gente fechou alguns contratos grandes. Legal. Então, fornecimento para a Elemídia, na época, que era Elemídia, não Eletromídia, de 10 shoppings, fornecer painéis de LED para eles, com esse produto que era muito inovador. Depois a gente fechou 10 shoppings com a Multiplan, logo na sequência. E daí a gente fez a loja modelo da Riachuelo, que é no Shopping Morumbi. Se você chega lá hoje, você fala, nossa, é incrível. E foi uma virada de chave, que a gente começou a ter muito mais exposição. Então uma das viradas foi ter saído um pouco desse mundo só de show, de evento, e um pouco mais para o comércio, varejo. Para o que a gente chama de instalação fixa. Instalação fixa, Tudo tá. que a gente chama de evento é monta e desmonta, e instalação fixa que a gente coloca lá e eles ficam nas lojas, nos shoppings. Então começou nessa guinada. A gente pegou uns clientes bons e a gente atendeu muito bem. Então, o nosso grande segredo foi, por exemplo, a loja da Riachuelo, a gente foi desde o projeto com os arquitetos. Então, a gente desenhou com o arquiteto, o pilar tem que ter essa medida, o chão vai ter que ser assim. A gente fez desenho a desenho ali com os arquitetos. Fizemos toda a instalação, fizemos toda a parte de conteúdo. Então, a entrega foi excelente. E isso, quem começou a nos indicar muito foi a própria Riachuelo. Começaram a perguntar, quem faz isso para você? Quem faz isso para você? Na própria semana depois da instalação, a gente teve muita indicação da própria Riachuelo. Falava, eu vi o problema de vocês, liguei para lá, eles falaram que foram uma DLED. E mesma coisa com os shoppings. Então, com a Elemid e com a Multiplan foi a mesma coisa. Eles começaram a indicar a gente. Então, por quê? Porque a gente entregou um produto que era de excelente qualidade, mas com um serviço de primeiríssima e dando muito respaldo para o cliente. Entendi. Então, foi o que fez uma guinada, assim, a gente começou a crescer muito. Então, vocês se preocuparam também com o resultado do seu cliente, né? Não é só, vou instalar aqui um painel, beleza, se der algum problema aqui, me avisa. Não, vocês ajudavam eles a realmente ter retorno sobre aquele investimento. Isso, desde a concepção. Por exemplo, a Riachuelo, eu estou citando esse case, que é um case que fez realmente foi uma guinada. A Riachuelo, por exemplo, eles têm um painel de fundo de caixa na loja do Morumbi que são 17 metros por 2. E eles, por exemplo, o arquiteto falou, cara, vamos colocar uma resolução. A resolução é a distância entre cada pixel. De 2.5. Eu falei, para o uso que vocês vão ter, não precisa. Vai encarecer em quase 60% esse painel, não precisa, porque os clientes vão estar a uma distância tal, é um painel muito grande, você não consegue chegar perto. Então, cara, você garante? Eu falei, eu garanto. Depois eles ficaram muito agradecidos, por quê? Porque eu, na posição de vendedor, se fosse qualquer outro, falaria, cara, não, coloca esse, teria um retorno muito maior financeiro para nós, mas não.
Depois disso, a gente fez um rollout gigante para as Riachuelos. Então, todas as outras Riachuelos a gente foi fazendo. Por quê? Porque a gente atendeu bem, os caras perceberam que a gente agregava valor para eles. E ganharam confiança. Ganhamos confiança. Os caras não querem só vender, ele quer realmente me dar resultado. Exatamente, esse que é o nosso objetivo. Porque... E hoje, Tony, eu vou te falar, a gente ainda, os nossos maiores... a gente tem uma taxa de recompra gigantesca. Então, os nossos próprios clientes recompram da gente muitas vezes, tipo, mais de 90% das vezes, e eles indicam muito a gente. Sim. É natural. Eles indicam, falam, não, esquece, faz com a Deled, esquece, faz com a Deled. Então, isso é uma chancela realmente para nós de que a gente está no caminho certo. Nunca estamos no 100%, precisamos sempre melhorar, mas a gente está no caminho certo. Né, em paralelo a isso, digamos assim, ou atrelado a isso também, vocês têm nos últimos anos feito algumas ações que chamam a atenção, né, das pessoas ou da sociedade, né, para o que vocês estão fazendo. Né? Eu lembro que, eu não lembro o nome da ação, mas eu lembro que vocês fizeram uma ação botando um painel de LED gigante em cima de um barco, não foi lá no Rio de Janeiro? Foi. Vocês fizeram esse túnel agora que tem aqui no Cidade Jardim, no Shopping Cidade Jardim, porque é maravilhoso, já vi várias pessoas postando e repostando, às vezes nem sabe de quem que é, né? Mas quem está pesquisando sabe que é de vocês, né? O ring de LED do Allianz. O ring de LED lá do Allianz, né? O túnel de Congonhas, do Calas. Né? Então, como que tem isso aí? Acho que uma boa parte disso é de cliente, né? Mas algumas coisas também são iniciativas de vocês, né? Como empresa, para chamar atenção para o produto, né? Isso... Exatamente. Você falou alguns cases aí que são marcantes. Tem outro case que é muito legal, que é a Ponte Rio-Niterói, que tem um painel de 40 metros por 7. Não vi esse ainda. É animal, é gigantesco. Você está na Ponte Rio-Niterói, em cima do pedágio, um painelzão lá. Então, é isso. A gente gosta muito desses desafios. Então, o túnel de Congonhas, por exemplo, foi um caso que o Calas é amigão nosso, a gente tem uma relação profissional com a Calas Mídia. Eu não trouxe o Calas ainda para gravar aqui, porque não tem Red Bull suficiente, mas quando tiver eu vou trazer ele. Ele vai. O Calas é membro do clube também, é aluno nosso, então um beijão aí pro Calas. Vem pra cá, Calas, vamos bater um papo. Mas o Calas, ele tem aquele ponto que é a saída do desembarque de Congonhas, e ele queria algo inovador. Ele veio com algumas ideias, sentou na mesa com o Richard, falou que estava pensando nisso. Daí já naquela... Então, e se a gente fizer assim, assim, assado, e a gente criou aquele túnel de LED. Ficou fantástico, sinal. Que ficou fantástico. Você chega você atinge 100% das pessoas que desembarcam em Congonhas. A gente fez uma campanha lá, né? Um negócio completamente inovador. Não é um formato de TV 16:9, que funciona também, mas aquilo lá, o Calas, se conversar com ele, ele tem uma fila de espera para colocar propaganda lá de alguns meses, entendeu? Daí a gente fez outro projeto igual não, maior, né? Em Recife para ele também, devido ao sucesso dele, ele falou, vamos replicar. Vamos fazer na Grande Maceió. Ah, é? Juro. Na Grande Maceió, legal. A gente vai fazer um túnel também lá. E o projeto do túnel Cidade Jardim foi outro, que o Zeco, eles fizeram um edifício garagem que acessa o shopping Cidade Jardim. Isso. E era um espaço morto, que iam ter 2 esteiras, e daí ele tinha pensado em fita de LED, em algumas coisas assim que pudessem dar uma vida. Como a gente tinha acabado de fazer o shopping na Haddock Lobo do próprio Cidade Jardim, do CJ Shops. Aquela fachada é toda painel de vocês. Toda painel de LED transparente, totalmente customizado para eles. Também. Janela a janela tem um tamanho, foi um desafio gigantesco que a gente fez desde a concepção à entrega em 3 meses, foi um recorde. Mas daí no Cidade Jardim também troca de ideias, o que a gente pensa, não dá para fazer, não dá. Daí a gente veio com a ideia de fazer aquele túnel imersivo em LED. E lá o conceito é muito legal, porque você não pode anunciar uma propaganda, Red Bull, só compre Red Bull a R$ 9,99, o curso de imersão do G4. Não, você tem que fazer um conceito, um vídeo conceitual,
que precisa passar na curadoria. Que faz sentido estar num túnel. Que faz sentido, mas tem uma curadoria. Então, Entendi. a Blue Label, a Dior, são marcas gigantescas, eles fazem um conteúdo específico para lá, que é a curadoria dos shops, junto com a Adelaide, a gente aprova, fala, tá bom, vamos seguir. Então, isso que faz a diferença. Agora vão ter campanhas de Natal muito legal lá, tivemos no Halloween, então são coisas assim que fazem da Adelaide se destacar que, graças a Deus, nossos concorrentes não conseguem fazer. E que fazem a gente ganhar e gerar valor para o cliente e a gente ser indicado e continuar tendo eles como nossos parceiros. A gente vai muito na linha de parceria. É o que você falou, a gente gosta de fazer com que eles tenham retorno sobre os nossos painéis de LED. E alguma dessas ações vocês fizeram foi custo próprio de vocês? Ou algumas vocês chegam a discutir lá internamente e fala, cara, não, vamos bancar isso aqui, o cliente não está podendo pagar tudo, mas vai dar um retorno de mídia para a gente? Ou todos esses vocês conseguiram realmente vender? Como não, tem algumas ações que a gente entende o potencial de marketing e a gente consegue falar, cara, vamos vender a custo, vamos perder 100 mil aqui, mas vamos, porque vai trazer um resultado grande. E tem dado esse resultado? Tem dado resultado. Porque o impacto, quando as pessoas veem coisas diferentes, é o que você viu. Você acabou de me mostrar antes da gente começar esse bate-papo aqui, o Tony estava me mostrando, tem uma amiga minha que está lá no CJ e fez a filmagem na esteira. E é isso que é muito legal, começa a gerar essa espontaneidade e que acaba, daí quando alguém vê, fala quem fez. Quanto custaria você contratar um monte de influencers, blogueiro que já deve ter passado por ali, postado. E daí quando você contrata, não é natural. Não é natural. A pessoa vai fazer, não é natural. Mas quando você faz uma coisa que espontaneamente as pessoas... Cara, que incrível. As minhas filhas vão lá na esteira, elas ficam rodando. Papai, só mais uma vez. Papai, vamos só mais uma vez. E elas não querem sair, porque é muito legal. É muito legal mesmo. E nessa linha, então, me conta como que foi essa parceria, ou como que surgiu, né, o Neymar. Porque o foco de vocês sempre foi, primeiro, né, era evento, né, aquela coisa do aluguel, do evento e tal. Depois, agora, né, vocês estão com esse foco no comercial, no varejo, né, na mídia fixa, né, que vocês chamam, né, na instalações fixas. Né? E recentemente surgiu, né, algumas celebridades, né, ainda não é uma tecnologia, né, muito acessível, mas surgiram aí algumas celebridades querendo instalar painéis em suas residências, né, ou em áreas de suas residências lá. Um deles foi o Neymar, né, que até postou e tal. O Neymar não é tanto celebridade quanto você, Tony, que ainda vamos colocar um painel para você. Eu duvido que o Neymar seja famoso que nem você lá na Singapura. Duvido. Não, é verdade. Ele nunca ganhou um reality show em Singapura. Você pode falar que eu tenho mais que o Neymar. Mas Cara, só antes de chegar no residencial. Hoje, quem assim, é o foco da Adelaide. Sim. As empresas de mídia out of home, então digital out of home, que são Eletromídia, Calas, Neo, Deco, RCK, os shoppings, né, que compram os painéis para passar mídia. Daí tem muito que começou a crescer bastante. Por exemplo, as redes de varejo, como supermercados, Carrefour, Sans Club. Posto de combustível. Posto de combustível. Muito, a gente tem o contrato nacional da Ipiranga, por exemplo. Mas o varejo, por exemplo, Sans Club. Sans Club, a gente fez um piloto com ele de 3 lojas, com painéis de LED. A gente está em todas as lojas deles, agora são quase 50 lojas de Sans Club, onde a gente coloca o painel para eles, eles rentabilizam em cima do painel que a gente coloca lá. Entendi. Então, Coca-Cola, Ambev... Mas o modelo de vocês é de venda ou vocês também entram com algum tipo de parceria na rentabilização? Não, a gente não entra na parceria da rentabilização. Mas a gente faz modelo de locação para esses clientes. Então é uma instalação fixa, porém é um aluguel. Mês a mês, exato. Então eles não têm um capex, eles não têm um desencaixe. Fantástico. A gente
põe lá, vamos subsidiar, a gente arca com o custo dessa instalação, eles vendem e nos repassam. Entendi. Nos repassam não, eles pagam um valor fixo. Um valor fixo, sim. Mas então, eles não têm investimento nenhum. Entendi. Então, o retorno sobre o investimento deles é... Se der lucro, é deles, ótimo. Se não der, é o investimento deles. Mas tá dando muito, porque eles estão indo para o 6º painel nas lojas, que legal. Eles estão querendo colocar mais alguns no checkout. Então, eles realmente perceberam que tem muito dinheiro aí na mesa que eles não tinham. Fantástico. Daí, então, esses clientes, a gente tem clientes que são os varejos, as grandes redes de varejo de moda, de esportes, de calçados, a gente atende eles. Drogarias, então um outro nicho. Está crescendo muito agora em arquitetura, então em prédios corporativos, para sala de reunião, para estúdio. Então, muitos estúdios estão fazendo para fazer podcast, para fazer... Com a pandemia mudou o perfil das pessoas. Verdade. Dashboards. Então, na área de vendas, você põe dashboards, como as equipes estão desempenhando. Então, a gente está fazendo muito disso. Fora algumas fachadas de prédio que a gente está fazendo, com quinas, que tem alguns projetos legais aí. E o residencial a gente está apostando. Certo. A gente fez esse primeiro... a gente tinha feito um primeiro painel em Campos do Jordão em 2015, 2016. Um painel desses da área externa, residencial, que sai do chão, ao lado da piscina, sai do chão, a pessoa chega de helicóptero, aciona no celular dela. Quem chega de como? De helicóptero. Viu, Alfredo? Então, se você quiser, chega de helicóptero, aperta no celular dela, o painel sai do chão. Daí, como a gente tinha contato com o Neymar, a gente sabia que ele estava construindo uma casa lá em Mangaratiba, entramos em contato, fizemos todo o projeto. Então, a gente fez o projeto... São 3 painéis lá. A gente fez o projeto do painel lá de fora. Da piscina. Que até o Neymar postou no stories dele, da piscina, que ele sai do chão. Fantástico. Então, é muito legal. Ele está na casa que é, na verdade, no terreno do lado. Ele, do quarto dele, aperta, sai... E outro dia ele postou espontaneamente de novo, ele vem do Marília Mendonça, não sei o que lá, então ele... Sempre que ele tá em Mangaratiba, é natural, porque, porque ele curte, é o estilo de vida dele. Daí a gente colocou um na balada, que tem uma área de festa uma área de festas lá embaixo, no boliche. No boliche, eu vi. E foi uma ação que foi excelente para nós, assim. Imagino. A gente teve, no dia que ele postou, cresceu muito o número de seguidores da DeLED e foi legal que chancela, né? Sim, baita chancela. Chancela, e agora ele está contando alguns outros painéis com a gente e é excelente. Que legal. E foi um projeto que a gente se orgulha muito. E como esse, começaram a surgir vários outros. Então, você vai na Fazenda Boa Vista, porque o painel de LED, quando você tem uma área externa, você coloca uma TV, não tem... Tá sol, reflexo. Exato. Você precisa perto da piscina, se chover, estraga. Se chover, já é. Painel de LED, não. Você quer ver a Copa do Mundo agora, coloca um painel de LED na área externa, chuva, sol, você vai assistir com maior qualidade que tem. E daí nessa Fazenda Boa Vista, Fazenda da Grama, esses condomínios de segunda moradia que a gente chama, eles começaram a comprar muito. A gente faz um primeiro lá, o vizinho fala, mas quem fez isso para vocês? Quem fez isso para vocês? Dele é muito engraçado que eles falam, mas qual o tamanho do painel da pessoa X? Esse tamanho. Eu quero maior. E daí a gente adora essa competitividade dele. Com o ego daí um fala assim, o meu é maior que o seu. Daí é uma delícia. E a gente está apostando muito. Tanto é que as empresas grandes, os 2 multinacionais coreanos, estão tentando entrar nesse negócio. Mas eles dificilmente eles vão conseguir entrar da maneira que a gente entra. Por quê? Porque apesar de ser um produto, o painel de LED, você precisa ter um serviço junto. Sem dúvida. E o nosso serviço é o nosso diferencial. O nosso pós-venda é o nosso diferencial. Então, quando o cara compra um painel de LED da DeLED, ele vai estar lá assistido. Então, deu um problema. Eu posso dizer que a gente instalou no nosso espaço de eventos e, assim, não é fácil. Nem a instalação é fácil, nem aprender a operar é fácil, nem a manutenção é fácil. Então, se a gente não tivesse, né, o suporte, o apoio de alguém que... hoje em dia já está tudo, né? Tá lindo, tá bonitinho, tá redondinho. Mas principalmente no começo. Lembra no começo? Exato, eu ligava, Marmo, vem pra cá, Marmo, me socorre. Ainda mais que lá é um espaço de evento, então tem uma operação diferenciada. Para o residencial é mais simples, ele vai espetar a Apple TV dele, ele vai ter...
ele vai conseguir operar muito mais facilmente. Mas é um produto eletrônico, pode dar um problema. Exato, tem que ter uma manutenção. Tem que ter um respaldo. Daí vai jogo do Brasil, final do jogo do Brasil. Você vai deixar o cara desassistido lá, todos ele os amigos, familiares, assim como eles falam, foi a Deled que fez, se dá errado, ele vai falar, foi a Deled que fez, entendeu? Então, esse que é o nosso diferencial. E eles entendem isso. Então, a gente tem um caso de um concorrente multinacional que instalou um painel numa loja aqui se eu não me engano, é na Gabriel. Painel lindo. Deu um problema, ficou 3 meses parado o painel. Putz. Porque não tinha, até vinha a peça de fora para cá resolver, não conseguia resolver. E se fosse um DLED, no dia seguinte o cara tava lá lindão, pronto, resolvido. Então, esse é o nosso diferencial. E a gente acredita no mercado, sim, de residencial. Mas é um mercado como um todo de LED está crescendo. Sim. Nosso objetivo é sempre crescer mais do que o mercado. Certo. Sempre estar à frente do mercado. Então, por isso que a gente veio se estruturando nesses últimos anos. E falando disso, da estrutura, vocês fizeram nem sei se você pode falar, mas vocês fizeram uma captação legal agora, né? Que inclusive foi um relacionamento. Um deal dentro do clube. Um deal que surgiu dentro do clube. Foi. Né? Pode contar um pouquinho mais? Pode, é aberto, né? Tá na B3, então a gente pode falar. Legal. Então, como a DLED veio crescendo... Eu acho que esse pode ser um insight muito legal para quem está nos assistindo, precisando estruturar. Porque o negócio da DLED é um negócio que exige muito investimento. Muito investimento. Então, o business da DLED exige muito investimento. Então, a gente tinha um modelo muito de o cliente compra, a gente entrega, ele pagou, beleza, o fluxo de caixa, no máximo, vou ter um desencaixe de 1-2 meses. Só que, por exemplo, operações como um Suns Club da vida, aqui falou... O DLED, eu quero que vocês me aluguem, consegue? Isso. Consigo. Mas para isso, o que eu preciso? Eu, o DLED, preciso comprar esses painéis na frente, gastar com infraestrutura, gastar com instalação, fazer todo o investimento na frente para eu ter o retorno desse investimento. Exato. E isso é lógico, você precisa de capital. Exato. Como a gente veio crescendo bastante nesse modelo, porque, por exemplo, as lojas, o varejo, os caras começaram a entender, ainda mais que o cara do lucro real, ele tem abatimento de imposto de renda, então tem um monte de benefício e o cara não precisa desencaixar ali na cabeça. Isso. Daí, então, a gente começou a crescer nesse modelo de que a gente se diz locação a longo prazo e para isso eu preciso de capital. Daí, foi num dos class... O Richard na mesa de... Só para explicar, pessoal, Class é o nosso... Fazemos 3 classes por ano, que é o encontro, né? Que a gente reúne todos os membros do clube e em alguns dos momentos a gente faz que a gente chama de board meeting, que é quando a gente reúne um grupo menor, né? De 10 a 12 pessoas em torno de alguns desafios, né? E foi num board meeting desse que você... Foi num board meeting desse que a gente levantou essa necessidade de captação financeira para conseguir alavancar ainda mais o nosso negócio. E um dos membros, o Rodrigo Marcati, lindo, maravilhoso, que é sócio fundador da Veda, falou, cara, eu consigo ajudá-los nessa captação. A gente passou algum tempo, porque precisa estruturar a documentação, due diligence, todo um processo que durou... Se eu não me engano, foram uns 4 meses. Foi relativamente rápido. Dura um tempo, mas foi relativamente rápido. E a gente conseguiu fazer uma emissão de debenture no final do ano passado. Então, a gente captou um montante bom. Legal. Que deu para a gente crescer bastante esse ano. E o objetivo é sempre continuar crescendo. Sim. Enquanto a gente continuar crescendo... E a utilização desse recurso, a grande maioria foi para aquisição dos equipamentos? Isso, para investimento, para aquisição de equipamentos, para... aumentar esse modelo de negócio. E foi uma coisa que a gente até, depois da imersão, a gente entendeu. Quanto mais eu conseguir crescer com dívida, melhor. Sim. A gente, assim, para o modelo de negócio que a gente quer, que a gente está estruturando, se a gente conseguir crescer com dívida, melhor. Alguma hora, talvez, precise vender equity, mas a gente ainda está nesse modelo de dívida. Equity digamos assim, né? O dinheiro mais caro que tem, né? É exatamente você abrir mão. Exatamente. A não ser que você tenha um sócio maravilhoso, mas senão realmente é um dinheiro que pode ser o mais caro mesmo. Exato. Fantástico. E o que é que você enxerga de próximos passos assim para a DLED? Você acha que
esse movimento aí do LED residencial vai ganhar força? Você acha que ainda tem muito a ser explorado das instalações fixas. Comerciais, o modelo de aluguel, ou vender? O que é que vocês estão olhando aí com a DLED como os próximos passos? A gente enxerga um mar azul mesmo, um crescimento gigantesco. Por quê? Hoje, até tá demodé falar omnichannel, mas realmente as marcas, que, por exemplo, as marcas de roupa, elas precisam ter uma conexão entre o digital e o off, certo? Uhum. Então, quando você vê uma propaganda de alguma marca no seu Instagram, você chega na loja, se tiver uma comunicação totalmente diferente, você fala, cara, não bate, não faz sentido. E quando você consegue colocar os painéis de LED e manter essa comunicação, faz sentido e engaja o cliente e fala, cara, a linha de raciocínio é essa, é por isso que eu me encantei e é por isso que eu vou comprar. E a tomada de decisão no varejo, 80% é visual e no local. Sim. Então, as marcas, não é à toa que a gente faz rollout de várias marcas com painel de LED. Quando eles colocam o painel de LED, eles veem valor agregado, aumenta a venda. Você colocar os produtos que você colocam, por exemplo, fundo de caixa, o cliente está lá, você coloca um produto de fundo de caixa, aumenta em 30% assim, a taxa de venda desse produto. Então, realmente traz dinheiro para eles. E as lojas estão percebendo. Às vezes o dinheiro eles não têm dinheiro para fazer esse investimento. Como a gente tem esse modelo de negócio que eu consigo fazer essa instalação para ele e ele só se beneficia, às vezes é mais barato do que um funcionário para ele. Sim. E não vai ter problema de processo ou de CLT, não vai ter nada. Então, faz muito sentido para a gente. Então, para o varejo vai crescer muito, para as redes de loja, para as redes de supermercado, atacarejo cresce porque tem uma receita nova aí que eles não estavam vendo. Então, as marcas elas não têm onde colocar mais, porque o investimento de internet às vezes cai, TV é muito caro. Então, eles precisam estar lá. Porque, e a tomada de decisão dele ali, se eu vou comprar uma cerveja da marca A ou da B, geralmente você toma ali. Então, se você conseguir expor sua marca ali, você vai ter um retorno maior. Entendi. E eles perceberam, as marcas perceberam isso e o varejo percebeu que consegue rentabilizar em cima disso. Isso. O residencial vai crescer inevitavelmente. Então, você vai ter uma... Por exemplo, se você quer colocar um painel de LED, você tem uma... Eu quero. Você quer, você vai ter. Mas você tem uma sala que é muito iluminada. Se você coloca um projetor, não dá contraste. Não dá. Se você é um lugar aberto, você coloca um projetor, bater um vento, fica aquele negócio que você não consegue ver. Você coloca uma TV, tem reflexo, você não consegue ver. Solução painel de LED. Sim. E os clientes perceberam isso. Então, a gente está crescendo bastante nesse segmento. Que nem aquele do Calas lá na área da piscina. Na área externa do Calas, que tem aquele painel lá que ele fica assistindo os jogos, Fórmula 1, tudo ali. Então, realmente, o residencial está crescendo. O corporativo está crescendo. Sim. As empresas também perceberam salas de reunião gigantescas com um painel de LED. Traz muito mais impacto, ainda mais esse aquele que a gente colocou no nosso espaço de eventos, que tem os dois, tem os da aula, né, que a gente usa para dar as aulas, que é maravilhoso, os dois. Os de chegada. E tem os da chegada, que a gente fez como é que é esse formato de stories. A gente botou lá, cara, aquilo ali a gente no começo não usava muito, lembra que eu ligava para você e ficava puto da vida. Porra, a galera não tá usando, cara. Eu falava, pô, Tony, eu cheguei aqui, tá parado esse negócio. Exatamente. Hoje a gente usa pra caramba. Pra caramba, vocês anunciam marca pra caramba. A gente anuncia os parceiros, anuncia os patrocinadores, anuncia os outros programas que a gente tem. Muitas vezes tá lá os nossos alunos, fazem a imersão, saem de lá encantado, mas fica, putz, o que mais vocês têm aqui pra oferecer, pra me ajudar lá na minha empresa? E aí agora a gente usa lá naquele painel que tem lá, aí os caras estão olhando, estão no happy hour lá, né, tal, bebendo, tal, e passa uma propaganda de algum programa nosso, cara, putz, que programa é esse? Exato. E aí o nosso time tá lá para atender. Lá perto pra... Funciona assim, cara, maravilhosamente bem. Que bom. Vamos colocar mais. Vamos colocar aqui nessa sede linda, maravilhosa. Tamo aí. Mas é isso. Então, no corporativo tá crescendo. Sim. Arquitetura. Então, você vai ver mais e mais fachadas compostas com LED para dar vida. Vocês fizeram um gigante, não foi no supermercado? Em Valinhos, no supermercado da Albem, da nossa amiga Fernanda.
A gente fez um gigantesco, são 21x8. Caramba. Uns carros para lá no começo, quando instalou, era tipo a atração da cidade. Então, realmente, porque ficou maravilhoso, ficou gigantesco. Eu vi as fotos. E foi um baita de um case, um impacto gigantesco na região. Todo mundo conhece. O supermercado Alben, aquele painel de LED gigante, não é? É uma referência, você já virou referência, entendeu? E isso está tendo mais e mais. A gente tem mais e mais solicitações de painéis como esse. Então, é um mercado que realmente está crescendo e a gente espera sempre estar à frente. Se crescer 10, a gente quer crescer 30. Se crescer 30, a gente quer crescer 50. E é isso que a gente corre atrás. E, cara, assim, não querendo fazer jabá, mas já fazendo, o Richard, né, foi nosso aluno lá na imersão, você foi nosso aluno lá na imersão, depois a gente, né, começou vocês entraram pro clube, depois a gente começou a fazer essa parceria, né, lá no nosso espaço de evento, tudo. O que é que foi que o G4 trouxe para a DLED após vocês participarem? Uma coisa que eu percebi, não sei se tem alguma outra, ou se essa talvez foi a principal, foi exatamente na parte comercial. Eu lembro que depois da imersão, lembro até que você uma vez você ligou para mim para pedir indicação de quem podia ajudar vocês lá na parte comercial para acelerar e tal. O que foi que vocês aprenderam lá, que vocês puderam sair de lá e falar, cara, acho que esse é o grande insight para o nosso tipo de negócio? Eu vou falar do Imersão, Tony. Tá. O Imersão, para quem não conhece, é um programa do G4 que são 3 dias realmente que você imerge e é bombardeado de muito conteúdo que, pelo menos para nós, eram conteúdos completamente novos e conteúdos que fazem você despertar e ter uns cliques e falar, nossa, como eu nunca pensei nisso, como a gente nunca fez isso, não acredito. Então, a gente fez a imersão em dezembro de 2020, se eu não me engano. Uhum. A gente na época era sexta, sábado e domingo. Isso. A gente saiu no domingo. Falou, cara... Vocês fizeram juntos? Fizemos 2 juntos. Tá. Foi muito bom, por sinal. Tá. A gente conseguiu trocar ideias. Isso. Se fosse só um ia falar, nossa, você tá louco, isso aí é mentira. Fizeram lavagem cerebral em você. É mentira que dá pra fazer isso. Então, a gente foi muito legal que a gente conseguiu os 2 fazermos juntos. A gente fez. Segunda-feira a gente cancelou nossa agenda. Legal. A gente cancelou 100% da nossa agenda. Isso é uma dica importante. Não, muito. Porque, assim, tem muitos insights. 1.700.000 insights que você fala, caraca, vou aplicar tudo isso e vou ficar maior que a Apple. Mas você não vai conseguir. Isso. Porque tem um limite de capacidade de execução e de tempo para executar. Mas a gente sentou e falou, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente foi bombardeado aqui, o que a gente pode absorver e o que a gente pode trazer para já. Então, vamos começar já. A gente fez essa reunião na segunda-feira. A gente... Todo mundo achou da DLED, falou, nossa, esses caras tão loucos. Mas a gente... Isso foi em dezembro. Foi bom que foi em dezembro. Sim, exatamente na virada do ano. Daí a gente saiu de lá. A gente ainda passou um fim de semana na casa do Richard, lá no Guarujá. Os 2 até 4 da manhã lá escrevendo, então vamos mudar isso. Então a gente mudou completamente. Então a gente pôs o cliente como 100% do foco da DLED. A gente reestruturou completamente as áreas. Criamos uma área nova de growth, que não existia. Que não sabia o que era growth. Precisamos trazer cliente. Mas, cara, CAC, LTV, era loucura para nós. A gente não sabia nem o que estava falando. A gente falou, cara, faz muito sentido. Hoje, nossa área de growth está trazendo quase 15% da nossa receita vem da área de growth. Louco. Que para nós, por ser uma... Que era uma área que não existia. Que não existia. E para nós, como a gente tem muita indicação e então é difícil ainda se crescer, porque a gente cresce muito organicamente. Mas essa área está crescendo. E a gente está investindo mais para trazer mais receita dessa. Então, isso daí foi uma virada de chave boa. A parte de receita recorrente, então, que é até na aula do Alfredo, a gente tinha... Ele fala, cara, você tem que ter uma receita previsível e recorrente. E a gente, cara, como a gente consegue aumentar isso? Porque a gente tinha meses que a gente vendia 5 milhões, tinha meses que vendia 500 mil. Fala, caramba, como é que a gente consegue ter uma previsibilidade para a gente
fazer um crescimento mais saudável, exato. Uhum. E foi até que foi o que a gente fez com que a gente mudasse esse modelo e está muito mais indo para esse modelo OPEX, assim, para o nosso cliente ter ele na nossa base. Então foram alguns insights que a gente tirou de lá, teve vários insights, depois a gente gostou tanto que a gente ficou sócio do clube. E o clube é excelente para relacionamento. E lá, além de ser... Cara, a gente se conecta muito, sim, mas você começa a ter uns... Cara, com os pares você começa a aprender muito. Você aprende demais, sem dúvida. Você fala, caraca, velho, olha o que esse filho da mãe tá fazendo aqui, meu, seu gênio, me ensina. E daí, são 150 pessoas estudando, né? Crescendo, aprimorando. E com umas cabeças maravilhosas, assim. Então, vira e mexe no particular e fala, você comentou aquele dia que você fez isso pra mim, pô, me passa esse modelo. E é muito legal que as pessoas dividem. Dividem mesmo. Abrem. Eles passam, toma aqui, eu usei esse modelo de negócio aqui. Então, ele vai me dar o PDF certinho, com um passo a passo que ele fez. E isso daí é excelente para nós, para a gente, como empresa que está querendo crescer, querendo se estruturar mais e mais. Então, foi realmente parabéns ao G4 pelo que vocês estão fazendo aí, pela educação empresarial. E se todo mundo tivesse um pouquinho dos insights assim, mas desde a base, com certeza a gente evoluiria muito mais como país, assim. Sem dúvida. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Cara, papo legal. Esqueci alguma coisa aqui? Ah, tá, Tony. Eu ia pedir a sua rotina de exercício e tal, mas isso é segredo. Isso é segredo, só pra mim. Não pode falar. Fala em off só. O cara é forte pra caramba, velho. Vocês aí no Spotify não vão poder ver, mas... Forte nada. É, o cara é quase um fisiculturista aqui. Desculpa, Camila, tô fazendo propaganda. Tá fazendo propaganda, cara. Foi ele que falou, não falei nada. Pessoal, é uma honra enorme, cara, ter você aqui. Muito Na próxima, obrigado. Daqui a um tempinho, vou tentar conseguir uma agenda aí com o Dr. Richard também. O cara por favor, ele ocupado, só quer saber da China. Alguém tem que trabalhar na DeLED enquanto eu fico aqui. Ó, esse é o maior insight que o Bruno Marmo pode dar. Tipo, arrume um sócio que trabalhe, trabalhador, o Marmo poder ficar, ciente, e ficar aí fazendo esse... Só no relacionamento. Né? Brincadeira, os dois trabalham pra caramba. Isso é muito legal, cara. Vocês se complementam bastante, né? São só vocês dois, assim... Somos nós dois, é. A sociedade inteira, só vocês dois? Porra, que legal, cara. Muito legal, mas é isso, é muito complementar. Muito complementar. Inclusive o estilo de vocês é diferente. Eu nem sabia que vocês eram amigos há tanto tempo assim. Vocês têm um estilo bem diferentão e tal, mas é legal. Eu sou mais sério, né? Mas na minha... Muito, mais comportado. Mais comportado. É, o Richard era aqueles loucos. Meu doido, né? Mas muito obrigado aí de estar aqui. Foi um prazer o bate-papo. Prazer nosso, Queria falar para quem quiser soluções em painéis de LED, para sua loja, para o seu varejo, se você quiser trazer mídias, se quiser aumentar sua receita, por favor, entre em contato com a DeLED, www.deled.com.br, @DeLEDoficial no Instagram, segue a gente, o meu é @Bruno Marmo, então o que precisar, pode entrar em contato, ou então pegue o meu contato aqui com o pessoal do G4, a gente é super disponível. Show de bola. Sem dúvida. E quem quiser saber como participar de um reality show na Singapura também. E ganhar, né? Isso que é importante. Né? O que importa é ganhar. Não, mas brigadão, Bruno, valeu demais. Pessoal, fica de olho aí na gente, segue a DeLED, segue o Bruno, e fica de olho aí, acompanha a gente no @GeraçãoG4. No @G4 Podcasts. Me segue também lá, @Tony Celestino. A gente vai estar passando aqui alguns cortes do que a gente gravou aqui e vamos estar também anunciando quem serão os nossos próximos convidados aqui. E acompanha a gente, porque a gente está sempre trazendo aqui conteúdo, informação, insight e aprendizado para vocês. Valeu pela audiência aí, por mais um episódio e a gente se vê na próxima. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigadão, irmão. Obrigado, Toninho.